Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Cyberlab e hoje vai ser mais um vídeo sobre Synology NAS. Nesses vídeos específicos nós vamos ensinar como que você pode instalar o Docker nesse nosso NAS. E agora você vai me perguntar, Alan, por que eu gostaria de instalar Docker nesse sistema? E é simples, a Synology, ou pelo menos o sistema operacional DSM, tem vários aplicativos na qual funcionam muito bem, porém esses aplicativos têm uma quantidade limitada. Então se por acaso você quiser instalar outros aplicativos, tais como Sonar, Radar e alguns aplicativos mais específicos, o Synology não vai ter, porque todos os aplicativos que vão rodar no Synology têm que passar pelo sistema de qualidade deles, e nem todo mundo tem interesse de passar por esse sistema, considerando que vai funcionar o Docker do mesmo jeito. Então, desse jeito, nesse vídeo específico, nós vamos mostrar como que você pode instalar o Docker, configurar usuários, criar volumes e assim por diante. Desse jeito, quando você quiser instalar qualquer aplicativo, você vai ter o conhecimento básico de como fazer isso e assim, cada caso ou cada container vai ser um pouco específico, porém o básico você entende e o teu sistema vai estar seguro tendo esse básico nesse vídeo. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Antes que a gente comece a explicar como que você pode instalar o Docker no seu DSM, vamos tentar entender o que seria Docker. Docker seria uma plataforma na qual você conseguiria criar visualizações US level, ou level básico, na qual são chamados de containers. E esses containers podem ser isolados ou pode estar comum no sistema, na qual ele vai rodar certos aplicativos. Então, basicamente, seria diferentes virtualizações funcionando, na qual o sistema operacional básico está lá instalado e ele vai conseguir rodar por cima disso. E por que virou tão popular o Docker? Antes do Docker, cada pessoa que queria fazer uma aplicação, eles iam criar uma aplicação para Windows, depois eles têm que modificar essa aplicação para Linux, depois ia ter que modificar essa aplicação para macOS e assim por diante. Desse jeito, o trabalho, a quantidade necessária de atividade aumenta. Então, para evitar isso, o Docker veio na qual uma plataforma única. Tanto faz se você instalar o Docker no Windows, tanto faz se você instalar a plataforma ou Docker no Mac e assim por diante. O básico vai estar lá instalado e a partir daí todos os containers vão funcionar por cima desse básico. Então, desse jeito, se você estiver rodando Docker no Windows, se você estiver rodando Docker no Linux, vai ser exatamente o mesmo tipo de container. Então, desse jeito, os desenvolvedores decidiram que é melhor fazer no Docker porque dá bem menos trabalho do que fazer em diferentes plataformas. Lógico, tem alguns aplicativos que são necessários para diferentes plataformas, porém, muitos aplicativos que funcionam como servidores de aplicativo, eles vão funcionar muito bem no Docker. Por que eu estou falando servidores de aplicativos? Eu vou dar alguns exemplos. Se você for no WordPress, WordPress vai funcionar muito bem no Docker. E esse seria um sistema, um servidor de internet, na qual você pode acessar uma página de internet, ou se pode desenvolver a página de internet para outras pessoas acessarem. Se você considerar o Sonar, Sonar seria um aplicativo mais dedicado para TV Show. Se você olhar o Radar, seria um aplicativo mais dedicado para movies e assim por diante. Então, desse jeito, é muito mais fácil você rodar um só container, ou seria muito mais fácil você programar para um sistema operacional do que você programar em vários sistemas operacionais. Além do mais, o Docker permite que você consiga rodar aplicativos isolados. O que eu estou falando isolado? Você pode delimitar as portas que vai ter acesso ou simplesmente você não permitir nenhuma porta. Desse jeito o aplicativo não vai ter acesso externo desse container. Outra coisa, você pode definir volumes específicos. Desse jeito, quando você desinstalar esse container, você pode simplesmente remover esse volume e basicamente todos os aplicativos do Docker ou todos esses arquivos de instalação serão apagados. Então, desse jeito, você tem a possibilidade de você instalar o aplicativo, revisar, não gostou, desinstalar e não vai ter nenhum traço no seu sistema. Comparado se você instalar diretamente no sistema operacional, esses traços vão ser presentes porque ele vai ter que instalar um pouco de pacote aqui, um pouco de pacote ali e assim por diante.
Outra coisa que vale a pena lembrar é que para fazer essa configuração DSM, nós temos que fazer algumas configurações básicas de usuário, nós temos que fazer umas configurações básicas de permissões e volume e assim por diante. Isso porque eu quero garantir que ao mesmo tempo que o Docker seja seguro, ele vai acessar apenas as pastas que eu permitir, não outras pastas. Assim, desse jeito, você tem um pouco mais de segurança para quando você utilizar esse Docker. Então, tendo isso em mente, então nós podemos vir aqui no meu computador. Aqui no meu computador, nós temos o mesmo Synology NAS, ou o mesmo DSM que nós mostramos no vídeo anterior, na qual não é um Synology NAS, é um computador que eu estou utilizando para esse DSM. Então, se por acaso você não viu esse vídeo e não sabe do que eu estou falando, olhe o link na descrição, na qual eu ensinei como que você pode pegar uma máquina, qualquer computador, um laptop, instalar o DSM. Você pode utilizar todo o sistema operacional do Synology NAS sem ter necessidade de comprar esse sistema. Lógico, eu indico você comprar porque ele seria mais estável, porém vai funcionar muito bem, vai funcionar do mesmo jeito, só o DSM em um computador normal. Vindo aqui nós temos nosso sistema operacional e aqui que nós vamos começar essa configuração. Primeira coisa que eu sugiro você fazer, você vir aqui em painel de controle, e aqui em painel de controle nós vamos vir em usuários. Aqui nós temos alguns usuários que foram criados, porém eu não quero que o Docker acesse nenhum desses usuários específicos, porque alguns aplicativos ele vai perguntar para você definir o PUID e o PGID. O que significa o ID do usuário e o grupo do usuário? Então, se você definir um usuário Felipe, vamos supor, e esse Felipe não teria acesso à pasta específica do Docker, então ele não conseguiria rodar esse aplicativo e teria conflito de permissões. Para evitar isso, nós vamos criar um usuário na qual vai ter permissões específicas para as pastas que nós vamos querer. Então, primeira coisa, nós vamos começar a criar esse usuário e vamos colocar criar e vou definir esse usuário como Docker. Eu não preciso colocar um e-mail e posso gerar uma senha aleatória. Eu não vou utilizar esse usuário em si como usuário, então eu não preciso lembrar minha senha. Se eu por acaso quiser usar ele, sim, eu posso acessar minha senha ou gerar uma nova senha, porém no momento eu não tenho necessidade de fazer isso. Então nós vamos apertar Next e agora nós vamos deixar como usuário basicamente. Nós vamos vir aqui e agora nós vamos ter que permitir algumas pastas. No meu caso eu vou querer que ele tenha acesso à pasta Docker, e só isso, mais nada. Então nós vamos bloquear o resto das pastas para que ele só vai ter acesso ao Docker. Por que eu bloqueei ROMs? Porque esse usuário não vai acessar nenhum aplicativo no seu Synology NAS. A única coisa ele vai ser a pasta de acesso, o usuário de acesso para as pastas do Docker. Então por isso mesmo que eu deixei ROMs fora. Então eu vou colocar Next. Não preciso fazer franquear nenhum aplicativo. E agora nós vamos definir o que ele vai ter acesso. Não tem a necessidade de ter acesso ao DSN, APM, FTP, File System, não tem necessidade, apenas o SMB. O resto dos aplicativos nós podemos remover para ter acesso, nós só queremos que ele tenha acesso através do SMB e assim ele vai acessar os nossos arquivos. Se por acaso você quiser também deixar o File System, você pode, mas o mais importante seria o SMB para acesso. Então agora vamos apertar Next. E agora vamos apertar Next e Done. Agora o nosso usuário Docker foi criado. Nós vamos ter que descobrir o ID desse usuário. Como que nós podemos descobrir o ID desse usuário? Nós vamos ter que abrir o PuTTY e vamos procurar ID Docker. Então antes de a gente fazer isso, nós vamos ter que vir aqui no terminal e nós vamos ter que ativar o nosso SSH. Eu sugiro você só ativar esse SSH por um período específico e depois desativar. Porque se por acaso alguém tentar acessar a porta 22 e descobrir a senha, basicamente ele vai ter acesso a todo o seu sistema. Principalmente se ele estiver utilizando o administrador, vai ser pior ainda porque ele vai ter acesso a fazer qualquer coisa que ele quiser. Então nós vamos aplicar e depois nós vamos desativar para garantir que ninguém vai ter acesso a esse SSH ou a porta 22. Então vamos digitar o nosso IP address da nossa máquina e vamos colocar Open. Que desse jeito nós vamos aceitar. Então eu estou utilizando meu usuário Sauberlab, então eu vou utilizar esse usuário e vou colocar minha senha. E agora nós vamos colocar ID do usuário. Então vai ser ID Docker e nós vamos rodar. Desse jeito eu sei que o ID do meu usuário vai ser
031 e o grupo seria 100. Então nós vamos utilizar esses ID, PID para os meus aplicativos. Uma vez fechada essa conexão, nós vamos vir aqui no Package Center e nós vamos instalar o aplicativo. Antes do DSM versão 7.2, o Docker se chamava Docker nesse DSM. Porém, eu acredito que alguns problemas que eles tiveram que mudar o nome. E agora o Docker não se chama mais Docker, ele se chama Container Management. E eu, como não utilizei para a versão 7.2, eu continuo tendo Docker. Porém, esse Docker e o outro Docker, o Container Management, é basicamente a mesma coisa. Se eu vim aqui, esse aqui seria o overview do meu Container Manager. Esse aqui já está com a atualização 7.2 e aqui seria o meu antigo Docker. Ponto de vista seria exatamente a mesma coisa, um pouquinho diferente o overview, porém mesma coisa, mesmas funções. Então, para esse vídeo nós vamos usar essa opção, porém, se você precisar utilizar qualquer outro container, vai ser a mesma coisa. Então nós vamos começar. Nós já criamos o nosso primeiro usuário e esse usuário seria o Docker. Outra coisa, quando a gente cria esse usuário ou quando a gente instala o Docker, automaticamente essa pasta Docker vai ser criada. Então nós precisamos definir permissões para essa pasta. Então vim aqui e vamos colocar permissões e nós vamos permitir que o usuário Docker tenha acesso de leitura escrita para essa pasta. Caso ele não tenha acesso à leitura escrita, ele não vai conseguir rodar, ou basicamente não vai conseguir ler o que está escrito. O resto dos usuários não tem a necessidade de ter permissões de leitura escrita para essa pasta Docker, então nós vamos basicamente bloquear para todos os usuários. Se por acaso eu quiser criar um grupo específico que tenha permissões, nós podemos colocar que apenas administradores, ou nós podemos definir que ninguém vai ter acesso, apenas o administrador, mais o usuário Docker que estaria dentro do grupo Docker. Então, tendo isso em mente, nós vamos salvar e nós vamos voltar agora no nosso Docker. Como que ele funciona esse Docker? No vídeo anterior eu mostrei como que você instalaria o Cloudflare. O Cloudflare, uma das vantagens é que ele não tem a necessidade de rodar nenhuma pasta, nenhuma permissões, porque ele não vai gravar absolutamente nada nos seus dados. Se a gente vir aqui no Overview, olha aqui, a única coisa, ele teria dois paths, na qual seriam paths temporários, não tem nenhuma porta, não tem nenhum volume, não tem nenhum link, só tem o network. Então, o Cloudflare seria um aplicativo à parte. Porém, se por acaso você quiser rodar um outro aplicativo, vamos supor o Sonar, então nós podemos vir aqui na parte de registro e vamos localizar o Sonar. Quando você colocar para localizar o Sonar, ele vai aparecer uma lista de aplicativos aqui. Eu sugiro escolher os aplicativos que têm maior quantidade de estrelas, porque significa que esses aplicativos foram instalados bem mais vezes e são mais seguros. Então nós vamos abrir esse primeiro aplicativo, clicamos duas vezes, o que significa? Ele vai começar a fazer o download. Logo que ele aparecer ou terminar de fazer o login, se a gente vir aqui na parte de imagem, nós vamos poder ver o que está acontecendo. Então vamos esperar um pouquinho até que isso aconteça. Uma vez que o Docker processou um pouco da imagem, ele vai aparecer para você escolher qual das versões que você quer fazer o download. Eu sugiro você fazer a versão última, a não ser que você tenha um motivo muito específico, faça download da última versão e nós vamos colocar Submit. Agora, se a gente vem aqui na parte de imagem, está olhando, ele vai começar a fazer o download dessa imagem. Uma vez que ele fizer o download, nós podemos rodar essa imagem. Depende do tamanho da imagem, ele vai demorar mais tempo, ou também, dependendo do tamanho da imagem, vai ser mais rápido. Então vamos esperar um pouco. Perfeito, acabou de fazer o download, só foi cerca de 300 megabytes, então nós vamos clicar e vamos colocar Launch. O que significa? Ele vai rodar ou vai começar a rodar a imagem. Com a versão do Docker, a primeira coisa que ele vai aparecer vai ser para você selecionar o seu network. Você pode colocar o mesmo no Docker ou utilizar o Bridge. O que eu sugiro, você utilizar o Bridge ou você criar um network específico se você quiser isolar o aplicativo. No nosso caso, esse Sonar nós queremos que tenha acesso à internet, então nós não vamos isolar ele. Porém, se você quiser isolar ele, sempre tem a opção de você vir aqui em Network, adicionar um novo Network e você criar
o tipo de network. Então, o mais importante é você entender como que funcionaria esse network. Porque se por acaso você quiser que, vamos supor, esse sonar não tem acesso ao específico Cloudflare, então você vai criar um network específico para o nosso sonar, ou específico para os outros aplicativos. Para fazer mais sentido, se a gente vir aqui onde já tem alguns networks criados, aqui eu tenho Nextcloud Transmission Jacket Network. Então se eu vim aqui, aqui seria o nosso IP address desse network, aqui seria o outro IP address, aqui seria o IP address do nosso Nextcloud e aqui seria o bridge. Então significa que cada network funcionaria como um network isolado e outros aplicativos não teriam acesso a esse network. Mesmo assim, vamos voltar aqui na parte de imagem e vamos começar a instalar. Nós vamos escolher o Network Bridge, por causa que eu não tenho outro network. E aqui nós temos essa página. O que nós vamos escolher? A primeira coisa que eu sugiro você fazer é Enable Auto Restart. Se por acaso você não escolher essa opção e o teu sistema desligar ou o container parar de funcionar por qualquer motivo, ele não vai reiniciar automaticamente. Então, vamos supor que você está utilizando o WordPress e você quer que esse site esteja disponível toda hora. Então, se por acaso ele não reiniciar, o WordPress vai parar de funcionar por qualquer motivo que pode acontecer. Ao invés de ele reiniciar, ele vai ficar desligado e daí você está sem teu site, até você se tocar que está sem site e você reiniciar isso. Se por acaso for um site de venda, então significa que aquele período que você poderia estar vendendo, não estaria vendendo nada. Então, agora nós podemos limitar um pouco do resource, nós não precisamos fazer isso. Uma coisa interessante é o nome do container. Se você deixar assim, ele vai ficar como container nesse nome. Eu gosto sempre de remover essa questão do sonar e deixar só o nome do aplicativo. A não ser que eu tenha mais de um, eu vou colocar número 1, 2, 3 e assim por diante. Essa opção de Enable Port você só vai utilizar se por acaso você está utilizando o Synology NAS para criar seu certificado SSL e assim por diante para você ter o acesso externo. No nosso caso, nós estamos utilizando o Cloudflare Tunnel para fazer isso, então nós não precisamos configurar utilizando o WebStation. Então nós vamos vir aqui na parte de avançado e aqui nós temos a opção de adicionar o nosso environmental, nosso link e nossa execução. Como nós estamos utilizando o Sonar, nós vamos ter que ter acesso à pasta local. O que eu sugiro você fazer é adicionar duas variáveis. A primeira variável, aqui no final, seria PUID e a segunda seria PGID. Se lembra que nós vemos qual que seria o ID do usuário, então seria 031 e o PGID seria 100. E agora nós podemos apertar Save. A partir daí, nós podemos vir aqui em Next, e agora seria uma das questões mais importantes, questão de portas. Se por acaso você deixar o aplicativo decidir qual porta, ele vai dar uma porta específica ou aleatória. Se por acaso você selecionar essa porta e colocar deletar, ele basicamente não vai ter acesso fora desse aplicativo. Em outras palavras, essa questão de porta settings seria a permissão desse aplicativo ter acesso fora do container. Sem que você configure essa opção, o aplicativo não vai funcionar fora desse container, vai ficar só preso nele mesmo. Se você tiver um motivo para fazer isso, perfeito, você pode estar rodando ele, pode estar conectando através de outro processo. Porém, se por acaso você quiser ter acesso externo, vamos supor que eu quiser digitar meu IP address 192.168.1.253, porta 8989, nós temos que ter essa questão de porta configurada. Então, para garantir que o Synology não dê uma porta específica aleatória, eu vou ter que definir qual que seria essa porta. Então, eu vou deixar exatamente a mesma coisa. Se eu tiver qualquer motivo para não deixar, esse é o momento que eu poderia modificar. Então agora nós vamos apertar Next. Então se a gente vir aqui e colocar Add Folder, agora nós podemos definir onde que nós queremos instalar. E agora eu vou definir o nome desse aplicativo. No meu caso vai ser Sonar e eu vou apertar Enter. Então ele já apareceu minha pasta Sonar, vou apertar Selecionar e agora seria o path que nós vamos querer. No meu caso seria pathconfig e agora vou apertar Next. Antes que você venha me perguntar como que eu sei que seria o path config, ou como que eu saberia essa conexão? Porque eu estou utilizando esse Linux Server Sonar
nós podemos vir diretamente na página do GitHub para acessar esse aplicativo. Então, se por acaso eu abrir a página do DocHub, seria exatamente o mesmo aplicativo que eu estou utilizando. Se eu vim aqui e começar a ver o que ele faz, ele vai ter as arquiteturas, aqui seria nossa instalação e aqui seria os paths que ele queria. Então, se eu vim aqui, ele fala para você configurar o nosso path config, isso eu fiz. Porém, eu não fiz a questão de TV nem a questão de download. Se por acaso eu não fazer o setup dessas duas, ele não vai ter acesso a nenhum aplicativo de download ou não vai ter acesso a nenhuma pasta para ele salvar minhas TVs. Cada aplicativo vai ser um pouco diferente, mas em geral aqui seria todos os parâmetros desse aplicativo. Então nós vamos vir aqui antes que a gente coloca OK, nós vamos voltar uma das opções anteriores e nós temos que criar algumas pastas. Antes que a gente crie algumas pastas, nós vamos vir aqui e nós vamos criar um share folder chamado Media. Por que nós vamos salvar toda a nossa mídia? Então eu vou vir aqui, nós não vamos ativar o recycling, porque vai ser mídia, então se por acaso ele for deletado, não tem problema nenhum, e é até mais fácil para manter menos informação. Apertar Next, sem captação, vou ativar para checar a integridade, e aqui seria o overview da minha mídia. Já de cara ele vai pedir para definir o que eu teria acesso, então no meu caso, os usuários que teria acesso seriam o meu Cyberlab e o meu Docker. Caso contrário, ele não vai conseguir acessar esses aplicativos. Eu vou apertar Apply. Agora, se eu voltar no meu Docker, eu criar um novo folder, vim aqui na minha pasta Mídia e criar a pasta TV, e apertar Selecionar, agora eu posso colocar barra TV, exatamente do mesmo jeito que ele falou, e eu posso fazer a mesma coisa para download. Então se eu vim aqui Next e Done, agora o aplicativo está rodando. Então, duas coisas importantes que eu fiz que você tem que prestar muita atenção. Nós vamos vir aqui e colocar detalhes. Primeira coisa que eu defini seria a questão de porta. O que significa? Essa porta é muito importante para garantir que o aplicativo tem acesso externo. Caso você não define essas portas, ele não vai ter acesso externo desse container. Outra coisa muito importante que eu defini, que você tem que prestar atenção, é essa questão de volumes. Por que eu criei esse volume específico, ou esse path específico para o meu Synology NAS? Isso porque, se por acaso eu criar um volume temporário e o meu radar ou o meu sonar decidir atualizar, basicamente ele vai deletar todos esses aplicativos e começar do zero. Porque ele deletou todos os aplicativos e começou do zero, toda a minha configuração vai ser perdida. Desse jeito, eu não quero que toda a minha configuração seja perdida, então a única coisa que eu preciso fazer, se eu vim aqui no meu File System e vim aqui no meu Docker e acessar meu radar, toda essa configuração está aqui. Então se por acaso eu instalar uma versão mais atualizada, todos os logs ou todo o database está aqui, então ele vai acessar o mesmo database. E o bom do Docker, que se ele lançar uma versão anterior, todo o database, todas as informações anteriores continua sendo válida e continua tendo acesso do mesmo jeito. Então isso seria uma das vantagens. Se a gente voltar aqui, agora nós vamos vir aqui links, nós não fizemos nenhum links, e o nosso network seria o Bridge. A mesma coisa funcionaria com o nosso Container Manager. Se eu vim aqui no meu container e vim aqui no meu Sonar, o mesmo aplicativo que nós instalamos, aqui ele só vai aparecer um pouquinho diferente, mas basicamente a mesma coisa. Ele vai aparecer a minha porta que eu estou utilizando, a porta 8989. Aqui seria todos os volumes, e se você olhar, aqui seria o volume físico, Docker Media, assim por diante. E a mesma coisa apareceu com o meu PUID e PGID. Porque esse usuário, ou esse sistema está com outro usuário, ele apareceu um outro usuário. Então, desse jeito, nós temos o nosso geral, nossa estatística, nosso log para falar se teve algum problema e o nosso settings. Então, como eu falei, defino meus volumes físicos para garantir que se por acaso acontecer qualquer coisa, ou se por acaso você quiser atualizar o sistema, você não perca ele. Nossos paths, principalmente com o nosso PUID e PGID, é muito importante isso. E além do mais, nós temos que ter nossas portas. Então, esses três coisas são os mais importantes. Path, ou o volume que você está utilizando, as portas que você está utilizando, o PUID, PGID que você estaria utilizando, e por fim, nosso network.
O network, como eu falei, para você ter conexões de um aplicativo para o outro, você precisa estar no mesmo network. Então vamos supor que você quer utilizar o Cloudflare Tunnel e você quer que funcionem os IPs internos dessa máquina. Então você tem que estar no mesmo network. Se a gente olhar o novo Container Manager, ofereceu essa opção de projetos. Se a gente vir aqui, ele não teria essa opção de projetos. E qual que seria a vantagem dessa opção de projetos? É simples. Nós vamos vir aqui, criar projetos, e agora nós podemos criar projetos específicos. Esses projetos específicos não tinha essa opção, mas agora tem. Vamos criar um projeto chamado Sonar. Então agora eu posso rodar Docker Compose. Então eu posso selecionar para ele fazer o upload, ou eu posso criar um novo Docker Compose. O que significa? Agora eu posso vir aqui na parte de parâmetros, copiar essas informações e vir aqui e colar. Mesma coisa que apareceria no Portainer se você estivesse usando um stack. Então desse jeito eu posso definir meus volumes, meus usuários e vir next, definir qual tipo de port que eu vou querer, next, e agora se eu apertar done, ele vai rodar como Docker Compose, como um stack. Então desse jeito você não precisa ter mais o Portainer rodando, você simplesmente pode rodar diretamente no nosso Synology ou diretamente no nosso projeto. Assim você pode ter um aplicativo a menos. Não que seja muita diferença, mas você pode ter um aplicativo a menos. Outra coisa que é interessante é o Docker vai funcionar em quase todos os aplicativos ou quase todos os sistemas operacionais sem nenhuma modificação. A única coisa que você vai sentir diferença é a questão de arquitetura. A única coisa que limita o Docker seria a questão de arquitetura. Então, se o sistema ou o programa foi programado para funcionar com 86, 64 bits e o sistema ARM 64, ele não vai funcionar nessa última opção, mesmo que ele esteja funcionando com o mesmo sistema operacional. Os três opções podem estar funcionando numa distribuição de Linux, porém essas duas opções vão funcionar e essa última opção não vai funcionar, porque a questão de programação vai ser um pouco diferente, por isso que tem essa limitação. A partir daí, todos os Docker Containers vão ser basicamente a mesma coisa. Lógico, vai ser alguns parâmetros diferentes, ao invés de você colocar como TV, vai ter que colocar como configuração, dados, database e assim por diante, mas o básico está aí. A partir daí, todos os outros aplicativos vão ser, ou você vai ter que mudar uma porta específica, ou você vai ter que definir uma pasta específica, um volume específico, ou vai ter que colocar um API ou alguma coisa assim, mas o básico está aí. Crie o teu usuário específico para o Docker, dê acesso a esse usuário para as pastas específicas que ele vai ter que ter acesso. A partir daí, você pode bloquear os outros usuários para não ter acesso a outros arquivos do Docker ou seu arquivo de mídia, assim por diante. Assim, eles vão ter acesso ao resto das pastas, o share folder assim, não a sua pasta do Docker, que eles podem fazer qualquer modificação. Após isso, não esqueça de verificar as portas que você tem que configurar para o seu Docker e o volume. Não crie um volume temporário, porque se por acaso você atualizar teu sistema, você pode perder absolutamente tudo. Nós chegamos no fim desse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito ainda e te vejo na próxima. Tchau!